Saudações aos estudantes de Direito Tributário. Quem fala é o professor Carlos Augusto e nesse vídeo vamos tratar das garantias e privilégios do crédito tributário. Basicamente são 11 artigos, viu? Dos 183 ao 193. Aliás, não são 11, são 12, porque nós temos aí o 185A, então o artigo a mais, né? Então nós temos aí do artigo 183 ao 193. E já falo a vocês, o crédito tributário, ele realmente possui determinadas garantias, determinados privilégios que causam estranheza para quem lida com direito privado. E vamos ver isso, vamos ver aqui. Então tem uma série de artigos, eu vou falar às vezes o número do artigo, tal, e como uma referência, né? Isso aqui é minha colinha, aqui é para eu não sair do assunto. O vídeo fica muito longo, fica chato, né? A gente fica saindo de assunto. Estou procurando falar mais rápido um pouquinho nos vídeos, que a gente fala devagar, cansa quem está ouvindo. Porque vídeo pode voltar, né? Bom, primeiro, vamos lá. Artigo 184. Vamos para esse. Ele diz que respondem pelo crédito tributário todos os bens do sujeito passivo, inclusive aqueles gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade. Isso vocês estudam em direito civil. Ônus real, uma hipoteca, cláusula de inalienabilidade, a pessoa não pode vender. Cláusula de impenhorabilidade. Então, todos os bens, eles respondem pelo crédito tributário. Então não importa, mas eu tenho um imóvel, mas tem uma cláusula lá que ele não pode ser penhorado, tem uma cláusula que eu não posso alienar, tem uma cláusula, esse imóvel está hipotecado, ele tem uma hipoteca. E, gente, não importa, o crédito da Fazenda Pública vai prevalecer, inclusive sobre a hipoteca. Exatamente. O que não vai responder, o que vai ficar de fora, assim, o que vai ficar de fora, assim, desse alvo que é o pagamento do crédito tributário, que é a satisfação do crédito tributário? Apenas aqueles bens e rendas absolutamente impenhoráveis. O salário, poupança, até não lembro de que valor, tem um cadinho de poupança, né? Os utensílios utilizados numa profissão, o imóvel residencial, que é o bem de família, e ainda assim cuidado, porque se for tributo sobre o próprio imóvel, aí o imóvel ele vai responder pela dívida tributária, viu? Um detalhe, uma coisa que eu acho interessante é sobre o imóvel comercial. O Superior Tribunal de Justiça, ele entende que pode ser penhorado numa execução fiscal. Eu acho engraçado porque eu, como procurador da Fazenda Pública, acho bacana, né? Mas eu acho engraçado porque se os bens e utensílios, eles não podem ser penhorados, e o estabelecimento? Porque sem o estabelecimento, como é que a empresa vai ganhar a vida, né? Mas, de qualquer forma, o STJ pacificou. O estabelecimento comercial, o prédio, tudo, pode ser penhorado se o dono estiver devendo tributos, etc., e não pagar, viu? Bom, vamos agora passar para o artigo 185. Peguem o Código Tributário, conforme eu vou falando, vocês abram, tá, para ler, e leiam todos esses artigos depois, do 183 e 193. O 185, ele diz que presume-se fraudulenta alienação de bens se o alienante ele tiver dívida que está inscrita em dívida ativa. Ele está devendo para a Fazenda Pública e já está inscrito em dívida ativa. Então, presume-se que se ele vendeu um imóvel, um bem dele, presume-se fraudulento. É óbvio que se ele tiver muito patrimônio e vender só um imóvel e sobrar muito dinheiro para satisfazer a dívida tributária, não vai ser fraudulento, né? Mas se ele tiver um imóvel só, ou tiver poucos, e a venda for prejudicar a Fazenda Pública, presume-se fraudulenta sim essa alienação. Agora, se ele vendeu e ele já fez uma reserva de bens, se ele constou, olha, tais e tais imóveis vão ficar para garantia dessa dívida tributária. Aí não. Aí nós não vamos ter a fraude. Chama atenção para o artigo 185-A do Código Tributário. Numa execução fiscal, se o executado, o sujeito passivo, né, ele for citado
ele não indicar bens a penhora e a Fazenda Pública não localizar bens, a Fazenda Pública pode pedir para o juiz, ou o juiz pode, de ofício, determinar o bloqueio dos seus bens. A gente chama de indisponibilidade, mas bloqueio se entende assim melhor. Isso, bens, isso abrange também conta bancária. Aí o juiz, ele vai disparar uma ordem, geral e vai atingir, por exemplo, bancos. Aí os bancos, eles vão ser notificados, para esse fulano, ele tem dinheiro em conta, em aplicação, alguma coisa? Tem, então manda para essa conta judicial, até o valor de tanto, né? Isso também vai para os órgãos de trânsito, para verificar se o fulano tem imóvel e tal. Então os bens do fulano vão ficar indisponíveis, ou seja, bloqueados. Minha experiência na Fazenda Pública mostra que muitas vezes o contribuinte não paga. Aí quando o juiz faz isso, bloqueia a conta bancária, o contribuinte vai lá fazer acordo, né? Então, uma disposição drástica é essa, né? Mas está prevista no Código Tributário Nacional. Bom, então nós temos essas garantias todas do crédito tributário. Bom, agora, olha só, agora uns privilégios, né? Agora com relação às preferências do crédito tributário. Ou seja, quando ele é pago na frente de outros. Não tem fila preferencial, que o atendimento é antes? Aqui é a preferência do crédito tributário. Vamos dar uma olhadinha nos artigos 186, 187, 188. Vamos lá, tem muita coisa interessante aqui. Olha só, 186. O crédito tributário, ele prefere a qualquer outro, exceto da legislação de trabalho e acidente de trabalho. Então nós temos aí uma preferência do crédito tributário com relação a qualquer outro crédito. Sabe o que significa isso? Olha o alcance disso. Se você tiver uma execução do fulano contra cicrano, aí um bem do cicrano foi penhorado, e esse bem vai para asta pública, vai para praça. Ou vamos falar no linguajar, vai ser leiloado, né? Aí no caso vai ser praceado. Aí a Fazenda Pública viu o edital do leilão e constatou, mas o cicrano está devendo tributos para mim, estão inscritos em dívida ativa. Sabe o que a Fazenda Pública pode fazer? Ela faz uma petição nessa execução, que ela não é parte, é o fulano contra cicrano, e quando esse bem for praceado, o dinheiro da arrematação, sabe para quem que vai? Para a Fazenda Pública. Fulano está executando cicrano, Fazenda Pública não é parte. Fulano consegue a penhora do bem e esse bem vai ser praceado. E a Fazenda Pública se apresenta o crédito dela. Vai ficar com ela o valor. Não importa se você acha que é justo e injusto, viu? Isso decorre do artigo 186. Fazenda Pública só não vai fazer isso se nós estivermos falando de verbas trabalhistas ou de acidente de trabalho. É a dicção, olha que chique falar dicção, é a letra do artigo 186 do Código Tributário Nacional. Então, por isso que eu agora há pouquinho eu falei, se você tiver um imóvel que tem hipoteca, qualquer coisa, essa hipoteca, ela não protege esse imóvel dele ser penhorado numa execução fiscal, etc. Não protege, viu? Não protege. E na falência? Como que fica a falência? Bom, na falência, nós temos uma ordem de pagamentos. Então, como é que fica a ordem de pagamentos na falência? Vamos lá. Como que fica o crédito tributário, do tributo? Não falei da multa tributária, do tributo. Está em quarto lugar. Na falência, em primeiro lugar, nós temos os créditos chamados... Em primeiro lugar, nós temos os chamados créditos extraconcursais. O que são esses? São aqueles devidos são aqueles que são gerados pela administração da falência. Por exemplo, o pagamento do administrador da falência, por exemplo. A gente chamava síndico, né? Agora acho que é administrador, pagamento dele. Se tiver algum perito que tem que fazer alguma coisa, também é crédito extraconcursal.
A conta de água, luz, tem que ser as contas de água, luz, assim, no curso da falência, créditos extras concursais. E olha que interessante, conforme o artigo 188 do Código Tributário, todos aqueles créditos tributários que tiver fato gerador ocorrido depois que o juiz decretou a falência, são créditos... Nossa, eu gritei agora, hein? São créditos extraconcursais. Então, vamos supor, IPTU. A falência foi decretada no dia 1º de janeiro de 2019. Antes, o IPTU dos anos anteriores, tudo bem, eles vão ficar em 4º lugar na ordem da falência. Agora, o IPTU que tiver fato gerador ocorrido depois da decretação da falência, é extraconcursal, é pago lá em 1º lugar. Então, na falência, se o crédito tributário ele ocorreu no curso, aliás, se o fato gerador que originou o crédito tributário ocorreu no curso da falência, depois que a falência foi decretada, esse crédito tributário é considerado extraconcursal, é pago lá com absoluta preferência, em 1º lugar, tá bom? Bom, depois da falência, depois dos extraconcursais, nós temos os créditos oriundos das relações de trabalho, inclusive acidente de trabalho. Depois, na falência, nós temos os créditos com garantia real, como, por exemplo, uma penhora. Aqui a penhora vai garantir, na falência, ela vai prevalecer sobre o crédito tributário. E, em 4º lugar, o crédito tributário, que, como nós vimos, aqui relativos a fatos geradores ocorridos antes da decretação da falência, tá? Antes da decretação da falência. Então, em 4º lugar. Depois, em 5º lugar, nós temos os créditos com algum privilégio ou quirografários, né, que é quem tem nota promissória, cheque só na falência. E depois, em 6º lugar, nós temos as multas tributárias. Antes, multa tributária não entrava na falência. E a gente tinha um decreto-lei, acho que era 7661 de 45. Depois vocês confirmam se era isso, viu? Era a legislação anterior de falência. Então nós tínhamos esse decreto-lei e ele não previa que a multa entrasse na falência. Então a Fazenda Pública perdia a multa tributária. Agora não. Agora entra lá, está lá atrás, em 6º lugar, mas está lá na lista das falências. E depois, por fim, não é minha matéria, mas eu já falo, depois das multas tributárias, por último, em último lugar na lista de pagamento da falência, vem os créditos subordinados. Que são aqueles nenhum tipo de garantia, aqueles que ficaram por último, no último lugar da fila, né? Por exemplo, sócios administradores da empresa falida, mas que não tinham vínculo empregatício. Eles trabalhavam de alguma outra forma, né? Eles não tinham vínculo empregatício, autônomos, não sei, eles trabalham de alguma outra forma. Então eles vão ficar em último lugar lá na fila para receber na falência. Bom, uma outra disposição importante aqui, está no artigo 187 do Código Tributário. A cobrança judicial do crédito fazendário, tributo e multa tributária, independe de concurso de credores, habilitação em falência, em recuperação judicial, na antiga concordata, né, que era a recuperação judicial antigamente, não importa. A Fazenda Pública ela pode simplesmente entrar com a ação judicial. Ela entra com a ação de execução fiscal. A Fazenda Pública pode fazer isso. É interessante que na falência a gente tem o juízo universal falimentar, não é? Então todas as ações relacionadas à falência tramitam no mesmo juízo, naquela mesma vara perante aquele mesmo juiz, exceto a execução fiscal. Então eu lembro que tinha uma empresa grande de construção aqui no Brasil, que ela tinha sede lá em Goiânia. Aí ela faliu. Aliás, ela fez uma propaganda, comprem meus imóveis, e umas semanas depois ela quebrou, faliu, né? Sabe lá como? Não sei, deixa pra lá. Aí ela devia tributos aqui no município. Aí o município de Prudente entrou com execução fiscal contra ela. Onde que entrou? Presidente Prudente. Ah, mas tinha falência lá em Goiás. Não importa. O juiz universal da falência não exerce visa atractiva contra o crédito tributário. Então a execução fiscal ela é proposta assim em outros lugares. Ela não vai correr lá no juízo da falência, tá bom? Aí se tiver uma falência e eu quiser apresentar o crédito tributário lá e habilitar, eu posso. Mas se eu não quiser, eu descubro que o executado está falido, não tem problema. Eu incluo na execução fiscal a massa falida. E aí o juiz daqui vai mandar anotar lá na capa do processo, no rosto dos autos, que tem a execução fiscal.
Até para quando for pagar lá, fique lembrado do crédito da Fazenda Pública. Agora o processo é digital, né? Então essas anotações elas são feitas online de alguma outra forma. Antes era na caneta mesmo, viu? Antes era na caneta. Bom, o crédito fazendário não está sujeito a concurso de credores, só se for crédito entre as entidades federadas, né? União, Estados e municípios. Aí o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário, ele define que tem preferência a União Federal, depois que ela for paga, o que sobrar vai para os estados. Se tiver mais de um estado, aí faz divisão proporcional, né? Proporcional ao valor do crédito, é a chamada divisão pro rata. E se sobrar, vai para os municípios. Se tiver mais de um município, então nós também vamos fazer a divisão entre os municípios interessados pro rata, né? O que quer dizer? Proporcional. Então, proporcional que é o crédito tributário. Então, aquele que tem um crédito maior vai receber proporcionalmente mais que o outro. Mas você tem que fazer a continha, né? 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, 2 para... Bom, aí é questão de matemática, eu não vou falar aqui no vídeo, não. Bom, uns outros detalhes. Entre os artigos 189 e 192 do Código Tributário. Inventário, falência, só vão ser encerrados se tiver pagamento dos créditos tributários, senão não encerra. A falência, o que acontece? Ela vai acabar sendo arquivada, às vezes até indefinidamente, né? E o inventário? O inventário só vai prosseguir, o juiz só vai expedir o formal de partilha depois de pago os tributos todos que são devidos. O artigo 190 estabelece sobre liquidação. O que é liquidação? Liquidação é como se fosse uma falência de empresas que não estão sujeitas à falência. Por exemplo, um banco. Você não vai fazer a falência de um banco. Já imaginou um banco, grande banco entrar em falência? Que confusão que dá? Então você faz a liquidação. É um procedimento que parecido com a falência, né? Então você procede à liquidação dessa entidade. Quem faz a liquidação? Normalmente é o governo federal. Na liquidação, nós temos pagamento prioritário dos tributos. Prioritário, quer dizer, em primeiro lugar. É diferente da falência, aqui é primeiro lugar, é prioritário. Tem mais um artigo aqui, 191A. Eu esqueci, eu falei que era só o 185A, né? Tem um 191A. Hoje não fala mais concordata, né? É recuperação judicial, né? Já faz vários anos. E no caso de recuperação judicial, o juiz ele só vai conceder se a empresa juntar prova de que quitou todos os impostos, todos os tributos. Olha só. Ou se ela apresentar uma certidão positiva com efeito de negativa, né? De repente ela não pagou, mas já está discutindo administrativamente, tem um processo administrativo tributário. De repente a empresa ela entrou com uma ação judicial, tem uma liminar. Então pode ser uma certidão positiva com efeito de negativa. E por fim, artigo 193 do Código Tributário. Lá fala o seguinte, que só pode ser feita licitação, só pode participar de licitação ou fazer contrato com a fazenda pública, com a União, com o Estado, com o município, a empresa que fizer prova de quitação de todos os tributos. Todos os tributos são todos, contribuição social, FGTS, tudo. Ou seja, ela vai ter que apresentar uma certidão negativa ou uma certidão positiva com efeito de negativo. Senão, não vai poder participar da licitação, ou se for caso de dispensa e inexigibilidade de licitação, ela não vai poder assinar o contrato. Então, tem que apresentar prova de quitação dos tributos e dos tributos relacionados à fazenda pública que estiver contratando, né? Quem está licitando é o Estado, então tributos estaduais. É o município, tributos municipais. É engraçado que essa exigência aqui, ela é repetida na Lei de Licitações, Lei Federal 8666 de 1993, né? Mas ela está aqui no Código Tributário, né? Lá ela é mais específica, na Lei de Licitações, condições de habilitação, né? Condições de qualificação fiscal. Mas temos aqui no Código Tributário também essa preocupação de não favorecer quem está devendo tributos e permitir que contrate com o poder público. Pessoal, esse é o vídeo que eu queria não, né? Esse é o vídeo que eu fiz para vocês. Eu vou encerrar agora, deu mais ou menos 20 minutos. Estou preocupado com a bateria aqui, que está dando sinal que ela está acabando. Já imaginou ela acabar e eu perder o que eu fiz? Mas deu certo, deu para tratarmos de todos os assuntos.
Eu desejo bom estudo para todo mundo. Se alguém tiver alguma dificuldade, dúvida, manda mensagem para o professor pelo Aprender. Eu tenho respondido a tudo, tá certo? E vamos estudando bastante, vamos ouvindo os vídeos. Tem matéria tem vídeo que é matéria de prova, depois isso vai ser definido. Tem outros que não são matéria de prova, mas é interessante, viu? Aprender, tá? Não ocupa espaços. Aprender é tudo de bom, viu, gente? Estudar é tudo de bom, viu? Então, pessoal, eu vou mandar mais vídeo para vocês, hein? Um abraço.